Muito bem, senhores, olha só, mesmo com a queda global da taxa de juros e a quebra do banco norte-americano Silicon Valley Bank, o Brasil ainda possui espaço para a redução da taxa Selic. Foi o que declarou, inclusive, hoje o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele pontuou que o Banco Central tem reconhecido as iniciativas do governo para controlar os juros e que, se a nova gestão conseguir harmonizar a política fiscal e monetária, o país enfrentará com tranquilidade os cenários adversos no exterior. A gente separou um trecho dessa fala de Haddad e vamos ouvi-lo agora. Hoje eu diria pouco espaço para aumento da taxa de juros no mundo e diria que tem uma gordura no Brasil que permite a nós, tomando as providências que estão sendo tomadas e que vêm sendo reconhecidas pelo Banco Central nas atas que ele divulga, eu penso que nós temos aí um espaço que o mundo não tem. Acho que nós estamos numa situação. Primeiro, nosso sistema bancário, como você mencionou, nós temos um sistema bancário que é muito robusto do ponto de vista da sua governança, da sua regulação interna. A gente cumpre os acordos internacionais, Basileia I, Basileia II, com folga, né? E eu penso que isso nos dá uma robustez muito grande. Muito bem, senhor. Está aí a fala de Fernando Haddad hoje em relação a essa previsão da taxa de juros aqui no país. Ô, Piperno, eu vou pegar aqui uma fala de Fernando Haddad para que você possa comentar em alusão a essa substituição do teto fiscal. Ele diz o seguinte: é um projeto muito bem feito, serve tanto para um governo de centro-esquerda quanto para um governo liberal. Que afago é esse nos liberais, hein, ô Piperno? Quem que está sendo traído nessa história? Bom, primeiro, Paulo, esse governo foi eleito com o apoio, sim, de muitos liberais. Por exemplo, o Arminio Fraga é um deles, né? Alguns, inclusive, se tornaram críticos de algumas das primeiras medidas do governo. A Helena Landau é uma delas, né? Também apoiou, ela que foi assessora econômica da Simone Tebet, depois apoiou a chapa liderada pelo Lula no segundo turno e, nos últimos tempos, fez, sim, duras críticas ao governo. Mas o Haddad, então, que conhece essas medidas e aparentemente só ele, mais um círculo restrito, está dizendo que essas medidas agradariam também a esse outro lado que hoje se distanciou um pouquinho aí do governo Lula e principalmente está em desacordo em relação às primeiras medidas tomadas. Agora, quando ele diz que há uma folga fiscal, uma folga para alguma redução de juros, veja, é importante que se diga o seguinte: ele não está fazendo de novo, como fez o presidente Lula lá atrás, um ataque frontal ao presidente do Banco Central ou ao Banco Central. Está dando a opinião dele como alguém que comanda o Ministério da Fazenda. Ele acha que há uma folga. E, aliás, sobre isso, na semana passada, a ata do Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF, né, também é um dos vários organismos aí no Banco Central, avalia que fatos como a quase quebra das americanas, elas também acendem a luz amarela e apontam para o excesso de política contracionista adotado nos últimos tempos, que daria para permitir agora alguma folga. O Segre, o Haddad está batendo nessa tecla que o arcabouço fiscal que vai ser apresentado dentro de poucos dias vai agradar o mercado, vai agradar os liberais. Você confia nisso? Não, Paulo, não confio. Liberalismo econômico é fácil de entender. É diminuição do tamanho do Estado, diminuição da carga tributária, liberação econômica onde o Estado não se enfia para falar qual é o preço máximo mínimo, nada de emissão monetária e superávit fiscal, basicamente. O governo Lula não tem nada disso, absolutamente nada disso. Então não vejo que os liberais possam estar felizes com a fala do Haddad. Tem outra questão importante. Vou lhe dar a Haddad uma verdade que ele falou. A taxa de juros no Brasil, em termos reais, isso é taxa de juros menos o índice de inflação, é a maior do mundo. Isso permitiria uma redução? Depende. Quando você vê no informe Focus, toda semana, que é o informe do Banco Central, a previsão de taxa de inflação subindo, eu duvido que o Campos Neto vai diminuir a taxa de juros. Até por uma questão, os Estados Unidos aumentou a taxa de juros em fevereiro, a União Europeia aumentou a taxa de juros também. Claro, são valores muito menores, de 2,5% para 3%, você está falando de 20% de aumento.
No caso da taxa de juros nos Estados Unidos, de 4,5% até 4,75%, são taxas que, considerando a economia europeia e americana, são altas também. Então, para mim, quando é que deveria diminuir a taxa de juros? Quando essa projeção do Banco Central, através do informe Focus, estabilize o crescimento inflacionário ou comece a diminuir. E um dado para o ministro Haddad: a queda do governo Macri se deu quando um chefe da Casa Civil, Marcos Penha, se enfiou na taxa de juros do Banco Central. Então, cuidado com alguém apitando sobre as taxas de juros do Banco Central. Não é um comentário meu, ou do Piperno, ou do Nelson. Estamos falando do comentário do ministro da Economia. E tem um impacto direto com o mercado. O Nelson, hoje o Haddad também disse publicamente que o Lula já está com os nomes dos indicados para aquelas 2 diretorias dentro do Banco Central que estão vagas desde o último dia 28 de fevereiro, a diretoria de política monetária e a de fiscalização do Banco Central. O que a gente pode indicar, aliás, o que a gente pode esperar desses indicados que virão? A gente pode esperar a indicação política, ou de pessoas de muita confiança do presidente Lula, não necessariamente com currículo técnico, não necessariamente com histórico de trabalhos prestados nesta área, ou indicações de alguns partidos amigos que serão necessários para as reformas que o governo pretende no Congresso Nacional. Das duas, uma. Agora, indicação de um nome técnico, de um especialista, de alguém de carreira, provavelmente não virá. Essa é a minha expectativa e acredito que da maioria das pessoas que acompanharam todas as últimas indicações feitas pelo presidente Lula. Aliás, quem indica a ex-presidente Dilma Rousseff para um banco, que é o Banco dos BRICS, não se pode esperar algo muito diferente agora nestas 2 vagas que estão lá dentro do Banco Central e vagas importantes, né? E sobre o arcabouço, qual que é a tua expectativa? Sobre o arcabouço, a gente pode ter certeza de que será algo muito mais favorável para o governo do que o que a gente vê no teto de gastos, né? A gente sabe que o governo petista não gosta do teto de gastos, vem aí essa proposta do novo arcabouço fiscal que pretende substituir o teto de gastos e vai ser, claro, com diretrizes, com balizas que autorizem o Estado ser ainda maior, gastar muito mais e, consequentemente, arrecadar muito mais para pagar todas as contas. Isso vem, claro, né? O arcabouço fiscal vem com as mãos dadas com a proposta da reforma tributária, que um vai, né, ser coincidente com o outro à medida em que arcabouço fiscal para gastar mais, reforma tributária para arrecadar mais. Essa é a expectativa também de quem vem acompanhando as últimas medidas do governo, mas, claro, sem muitas certezas, porque o governo não anunciou o programa econômico nem na campanha e até agora não se sabe quais serão as balizas, nem do arcabouço, nem da reforma tributária.